Olá a todas e todos, obrigado por estarem aqui para mais um mini curso. Eu sou Eliane Guerra, estou aqui com a Tânia Tristão, somos pesquisadoras do sistema Asas Florais, sobre forma para se manter bem diante de situações extremas. Mas a Tânia vai começar a falar um pouquinho do nosso sistema para quem ainda não conhece. Mas ela vai falar rapidamente, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar no nosso site, no Instagram, no Facebook, só lembrando que é Asas com Z, tá? Asas Florais com Z. Oi, tudo bem a todos? Vocês vão bem? Tudo tranquilo? Eu gostaria de passar para vocês algumas informações antes de entrarmos no tema das fórmulas em si. O nosso sistema surgiu em Teresópolis, no início de 2003, ou seja, já tem quase que 18 anos, ou melhor, já fez 18 anos. E foi num sítio muito bonito, onde eu fui morar, cercado pela Mata Atlântica, com uma diversidade incrível de vegetais, de árvores, de flores, e com uma água muito pura de fonte. Então, todo o sistema foi feito através com essa água e com flores basicamente desse local. Alguns foram feitos fora, mas foram poucos. Hoje em dia, nós temos um sistema bem amplo, são 56 essências florais, 10 fórmulas florais e 9 compostos sinérgicos para os chakras. Essas essências florais, essas 56, foram crescendo tanto que nós resolvemos, para sistematizar, para que se pudesse entender um pouquinho mais o direcionamento delas, nós agrupamos por cores, porque, como vocês devem saber, as cores são frequências e estão ligadas intimamente aos nossos chakras. Isso facilita muito na hora para o terapeuta para saber que flor, que essência é para determinado chakra, certo? Então, nós temos essências na cor vermelha. Isso não quer dizer que a flor seja inteiramente vermelha, é a cor predominante, que, na verdade, os chakras, eles captam informações, certo? O chakra básico capta informações basicamente da frequência do vermelho, mas isso não quer dizer que ele tenha só a cor vermelha. Bom, e as 10 fórmulas florais que nós vamos falar hoje também são aquelas tipo apagar incêndio, para aquelas pessoas que estão em crise, leigos, que queiram, hoje, por exemplo, nós vamos falar de algumas delas, numa crise de depressão, numa crise de ansiedade seríssima, e que queiram, mesmo antes de falar com o terapeuta, queiram se tratar. Então, eu vou falar sobre elas daqui a pouco, e vocês vão ver como elas são bem eficazes. E, finalmente, os 9 compostos sinérgicos para os chakras são, na realidade, o que são compostos sinérgicos? Nós reunimos, nesses compostos sinérgicos, flores, a frequência de flores, de metais e de gemas ligados a um determinado chakra. E, na realidade, são 9 compostos, sendo 7 corpóreos, de todos os chakras no corpo físico, e 2 que surgiram depois extracorpóreos, que são o chakra estrela da Terra, que é mais ou menos a 20 centímetros abaixo dos nossos pés, ligados a toda a nossa ancestralidade, e que podem influir no nosso equilíbrio no aqui e agora. E o outro chakra, o 9º chakra, acima do chakra da coroa, é o chakra estrela da alma, que nos liga a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade de entender o porquê estamos aqui, o que nós não podemos perder. Portanto, esses compostos são muito importantes para nos manterem em equilíbrio enquanto estamos na terceira dimensão. Muito bem, agora vamos passar
para as fórmulas que hoje nós resolvemos dar atenção. Por que dar atenção? Na realidade, nós temos 10 fórmulas. E hoje, como o tempo é mais curto, a gente vai falar nas fórmulas que são ligadas às situações que nós estamos vivenciando neste instante, neste momento, que é um momento difícil para todos, que nós mudamos os nossos hábitos, todos estamos vivenciando coisas mais difíceis. Ou seja, ansiedade, depressão, déficit de atenção, desapego, traumas, que na realidade é o nosso SOS, é o Fênix, e esses traumas estão muito ligados à vida atual, harmonia familiar, medos e pânico e campo energético. Selecionamos essas fórmulas por terem mais ligação com esse processo dessa pandemia que estamos vivenciando. Eu vou agora passar para a fórmula da ansiedade e conversar um pouquinho com vocês sobre o que é ansiedade, antes de falar da fórmula que vem a equilibrar essa situação. É normal para nós, quando nós precisamos fazer alguma coisa, nós termos uma certa ansiedade para resolver aquela situação. Mas é uma ansiedade controlada, é uma ansiedade sadia, não é uma ansiedade difícil de se controlar. Agora, com essa situação, nós estamos entrando na patologia da ansiedade. Quando essa excitação está tão presente que nós não conseguimos ter um controle emocional sobre ela, e ela passa a interferir na nossa vida no dia a dia. Você pode começar a fazer uma coisa, não conseguir concluir, e de repente a sua ansiedade te leva a pensar em outra coisa, você passa adiante, tá? E não conseguiu concluir aquela primeira, e isso vai gerando cada vez uma ansiedade maior e maior, a ponto de interferir na sua vida como um todo. Não só na sua vida pessoal, gerando muito estresse, né, para você mesmo, e desequilíbrios até orgânicos, mas também na sua vida com a sua família, situações em que você acaba transferindo para os seus familiares ou para pessoas em volta essa ansiedade. Então, torna-se uma patologia que envolve todos da família, não só você, e isso é uma situação que leva a consequências bem ruins. Bom, podemos passar adiante. O que é ansiedade? O que a pessoa pode sentir quando tem muita ansiedade? Essa apreensão, principalmente ligada à pandemia, será que eu vou pegar o Covid? Será que a minha família vai pegar o Covid? E esse tipo de apreensão negativa vai influir internamente, vai te deixar muito inquieto, e essa agitação interna faz com que você acabe comprometendo seus órgãos, sua respiração fica mais tensa, fica mais curta, você não consegue se estabilizar, tem influência no seu sono, tem influência, essa apreensão, ela envolve toda a sua estrutura, digamos, de estabilidade. Essa preocupação e medo também atrapalham a sua rotina. Por conta disso, você não consegue trabalhar, como já tem aquele pensamento ansioso, suas rotinas do dia a dia acabam comprometidas. Você não consegue acabar uma coisa e fazer outra, e vai acumulando coisas, e com isso surge até outro problema, que é o sentimento de culpa, de você não dar conta do que está fazendo. Vejam que isso é uma situação muito séria, tá? Que pode desencadear, é tudo interligado,
tanto físico como emocional, né? E você perdeu o controle disso, isso é muito sério, tá? E isso te leva a situações de medo de ser julgada, medo de não ser aceita, medo da sua família te criticar, compulsões. Com isso, essa ansiedade pode te levar a comer demasiadamente, beber demasiadamente, ou criar vícios que até então poderiam nem ter sido pensados, certo? Vamos nós, sintomas físicos, alguns eu já falei com vocês, taquicardia, sudorese, alergias, né? A alergia, então, é básica, a pessoa começa a se coçar, começa a espirrar, começa... É um desequilíbrio geral. Você não dorme direito porque você vai para a cama e aquela ansiedade, aquela coisa não para, você não consegue desligar. Então, a ansiedade, eu diria que é talvez a base, tá, de todos os outros processos negativos que aparecem, tá? E até para uma depressão, que eu vou falar daqui a pouco, mas por quê? Porque você chega a um ponto de ansiedade que você trava. Quando você trava, você pode cair numa depressão. Mas isso é para daqui a pouco. Vamos continuar, então, falando sobre ansiedade e a fórmula da ansiedade. Nós, primeiro, eu gostaria de falar com vocês que uma fórmula não é simplesmente a soma dos florais. Não adianta você pegar as soluções estoque e misturar, tá? Porque a fórmula, ela é muito mais, ela faz uma sinergia entre todos esses florais, formando um padrão mais intenso, diferente e mais indicado para aquilo em si. Ela transforma, ela não é uma soma das partes, ela é muito mais do que isso, é uma coisa bem direcionada para aquela situação. E nós temos testado muito essas fórmulas, e no primeiro instante em que um terapeuta floral atenda uma pessoa, se ele puder dar essa fórmula da ansiedade, se a pessoa se queixar disso, antes mesmo dele ver quais são os florais indicados para os sintomas, dá essa fórmula, porque ela é um apagado incêndio. Vou falar mais ou menos rapidamente, sobre cada um dos elementos que são que compuseram essa fórmula. Na realidade, a fórmula é feita a partir da essência mãe de cada flor. Com isso, existe essa sinergia que vai fazer uma coisa um floral bem mais eficaz. Em primeiro lugar, entrou o maracujá doce, que vocês estão vendo aqui, e ele é uma flor linda, e ele vai cuidar, se vocês olharem bem, ele tem um manto vermelho, certo? Que são as pétalas, e ele tem no meio, no centro, como se fosse uma coroa. O maracujá doce, ele vai te dar uma certa tranquilidade, vai combater essa agitação, esse nervosismo e essa insônia. Na realidade, ele te dá, como se diz, é como se você recebesse as rédeas da sua vida de volta, você ser dono de você. Então, ele é um dos principais nesta fórmula da ansiedade. Vamos ao seguinte, que é o pitanga, é uma florzinha muito miudinha da pitangueira, é linda, toda branquinha, e se vocês olharem bem os estames nela, são bem como se a pessoa tivesse levado um choque. Na realidade, essa florzinha, ela vai combater a intolerância, a impaciência e o desequilíbrio emocional que são típicos dessa ansiedade. A ansiedade,
pode levar a essa intolerância com coisas do cotidiano, com essa impaciência, com impaciência com outras pessoas. Tudo isso vai fazer com que o indivíduo tenha um equilíbrio emocional melhor. Muito bem. Engado brejo. Esse engado brejo é uma florzinha muito melífera, ela atrai aquelas abelhinhas, porque ela tem um cheiro de mel maravilhoso. E ela dança com o vento. O engado brejo é uma árvore muito grande da Mata Atlântica e é linda quando o vento bate, porque essas flores, elas dançam para um lado, elas dançam para o outro. E o que elas nos ensinam? Elas nos ensinam a flexibilidade diante da vida. É o que nós precisamos aprender para nos manter em equilíbrio. Se a vida não está nos mostrando um caminho, a gente tem que ir por esse caminho, se adequar, ter essa flexibilidade e essa fluidez, porque brigar contra a maré vai formar muitos miasmas, você pode ter até repercussões no corpo físico, como problemas de artrite, artrose, problemas de flexibilidade nos ossos. Então, esse ingá é a nossa terceira florzinha para ajudar na ansiedade. Sendo flexível, a gente também, na realidade, a gente consegue controlar melhor essa ansiedade. A outra flor é o curupita, que foi uma das flores que não foi feita aqui em Teresópolis, foi feita no Rio, porque essa árvore nós não temos aqui. E ela é ligada, se vocês observarem, ela é ligada também vermelho, é ligada à parte de sobrevivência, à mãe terra, às energias que a gente busca do solo, o que a gente aprende com Gaia, certo? E ela tem a ver com esses medos que estão advindo desse problema de sobrevivência, nossos medos de não sobrevivermos, ou das nossas famílias não sobreviverem, amigos, medos que estão colaborando para essa ansiedade gerada. Então, esse floral é maravilhoso para pegarmos a energia positiva da Terra para controle desses medos infundados, certo? E a quinta flor que foi feita, foi colocada na fórmula, é o amor em cascata. Na realidade, é uma trepadeira linda, cor de rosa, ela nasce verde, que é a cor do chakra cardíaco, e vai se tornando rosa com o passar do tempo. Na verdade, ela é um manto de luz, e ela fala dessa nossa autossuficiência afetiva, desse amor que nós temos dentro de nós mesmos e que nós temos que resgatar. Por quê? Porque isso é um autocuidado com a gente. Se nós não tivermos essa autossuficiência, essa ansiedade pode vir a se tornar uma coisa muito, muito, muito ruim para o nosso organismo, tanto para o físico, como o mental, para o emocional. Então, desenvolvendo esse amor, resgatando esse amor dentro da fórmula, isso é ótimo para a gente. Muito bem, essa é a nossa fórmula. Então, o que nós podemos falar sobre a fórmula é o seguinte: ela promove uma paz interior e uma flexibilidade diante das circunstâncias da vida. É vivenciando cada momento no seu tempo e conforme nós nos conseguirmos adaptar, certo? Muito bem. A sinergia, eu já falei o que era, que não é a soma entre as partes, mas o que surge é muito mais do que isso. Outro problema sério que eu devo falar até agora é a depressão. Depressão, ela é consequência, se vocês observarem bem,
todos esses sintomas, eles não aparecem, como se diz, estanques um do outro, são todos interligados. A depressão pode surgir do quê? Da sua falta, por exemplo, você não consegue resolver coisas, como agora no momento, a gente não está conseguindo resolver esse caso da pandemia. Então, você pode entrar em depressão por conta disso, de você não se sentir apto a resolver, isso te trava. Você pode, por conta daquela ansiedade que eu já falei, você pode, pela ansiedade, fazer tantas coisas, chega um ponto que a sua cabeça dá um nó e você trava também. É um distúrbio que gera também uma tristeza profunda e falta de interesse generalizada, falta de ânimo, mudanças no apetite, ou seja, a depressão às vezes te tira até o apetite completamente, ou até te leva a uma compulsão, já que você não consegue resolver algumas coisas, você está fugindo, essa fuga pode ser para o apetite, para algumas coisas que não são saudáveis, né? Ausência de prazer nas coisas no cotidiano, você também pode apresentar. Oscilações de humor, tá? Que podem até, em casos sérios, acabar em pensamentos suicidas. Isso é muito sério. Mas essas depressões, elas estão se tornando muito comuns agora, hoje em dia. Por isso, essa fórmula é muito importante, certo? A pessoa apresenta, se o terapeuta descobrir que ela está com algum estágio leve, moderado ou grave, ele tem que receitar essa fórmula, não esquecendo, às vezes, que em estados mais graves, que é necessário que o terapeuta indique um médico, um psiquiatra, um neurologista que possa indicar uma medicação mais digamos, de crise, certo? Em pré-estágios leves e moderados, às vezes basta só a fórmula para depressão. Certo? Podemos seguir. Quais são as causas para uma depressão? Abuso. São abusos, isso são, hoje em dia, como é que nós podemos pensar em abusos? Vocês sabem que nessa pandemia nós estamos confinados há muito tempo e convivendo pessoas dentro de uma mesma casa, pais, filhos, avós, certo? E tudo isso não deixa de ser, você invade os limites do outro sem querer, pode haver um abuso emocional, pode haver falta de compaixão com o outro, isso não deixa de ser um abuso, isso pode ser uma causa da depressão. Conflitos pessoais particulares, por que eu não dei certo, por que eu não consigo isso, e você entra em depressão. Pode acontecer de você ter perdido alguém, ou alguém da sua família, um amigo, ou alguém muito próximo, uma pessoa amada, e isso tenha te levado à depressão. Eventos negativos podem deflagrar a depressão, como uma separação, um desemprego, até uma aposentadoria pode levar a isso. E doenças graves também, que você fica tão debilitado que você entra no estágio de depressão. Continuemos. Geralmente a pessoa pode apresentar 2 ou mais dos seguintes sintomas. Os sintomas, eles são simplesmente, pode aparecer mais sérios ou mais leves, mas fiquem atentos aos seus familiares e a si mesmos, certo? Se alguma coisa dessas aparecer 1 ou 2, apatia diante dos fatos, medos que não existiam, isso hoje em dia é muito comum, dificuldade de concentração, isso também, além da depressão, está muito ligado à parte de ansiedade, que quando a pessoa também é ansiosa, ela não consegue se concentrar numa coisa só.
alto grau de pessimismo, muito visto atualmente, indecisão, o que fazer, inseguranças no dia a dia, insônia, como já foi dito, uma sensação grande de vazio dentro do peito, como se nada mais importasse, irritabilidade com situações ou com familiares ou com coisas do dia a dia, e o raciocínio mais lento. São sintomas que você tem que ficar atento, ou para você mesmo, ou para um familiar, ou terapeuta, se algum paciente aparecer com algum desses sintomas, ou 2 ou mais, essa fórmula é bem indicada. Bom, para a fórmula da depressão, são 5 florais, 5 essências florais que nós colocamos. A primeira é a castanha, aquela castanha portuguesa, certo? Que ela já ela faz parte até do repertório do bar, e nós temos também essa castanha, ela combate exatamente essa angústia e essa falta de perspectiva, tá? Essa sensação que existe um peso muito grande no peito e que você não consegue se livrar desse peso. É para uma angústia extrema que é indicada essa castanha, certo? Couve-flor. Essa couve-flor, ela é indicada para medos inconscientes. São aqueles medos que você não sabe de onde vem e que se instalam na sua cabeça, te tirando do sério, te tirando o sono. São medos que, na realidade, são um reflexo dos dias que a gente tem vivenciado. Vocês não sabem onde vem, mas eles estão ali. E eles estão ali e eles podem se instalar. Se o seu paciente, ele fala desses medos, que ele morre de medo à noite e que não sabe medo de quê, você pode colocar essa fórmula da depressão, porque a couve-flor é bem indicada para essa situação. O outro floral é a chuva de ouro, que ela tem... A chuva de ouro, gente, é uma orquídea linda, pequenininha, amarela, e que ela tem a ver com a alegria de viver. Essa alegria, ela tem uma influência muito grande no terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, e que tem essa cor básica, é o amarelo, a frequência dela é o amarelo. Ela funciona para regular o ego, né? Um ego bem nutrido, ele vai trazer essa alegria de viver, vai restaurar essa alegria, então a depressão vai sendo deixada de lado, porque a depressão você passa a não ter mais alegria com as coisas da vida, e essa chuva de ouro vai restaurar essa alegria de viver, certo? Vamos para o seguinte, que é o sol da montanha. Sol da montanha, muito típico, foi dado esse nome, é o girassol mexicano, que também tem a ver com o terceiro chakra, certo? E ele é muito típico, né? Inclusive nessa época do ano, junho, por aí, ele é muito típico de aparecer assim aqui nas serras, você vê aquelas flores amarelas vibrantes no meio do verde, e ele tem muito a ver com o poder pessoal, que na depressão você se sente muito, como se diz, jogado de um lado para o outro, como se você não tivesse mais poder sobre você mesmo. E, na realidade, o que esse sol da montanha faz? Ele vai fortalecer o seu ego e vai te dar a força para você sair deste processo depressivo. E o quinto é o estrela d'alva, tá? Que é uma flor linda, que ele entrou até em outros
entrou num composto sinérgico nosso, e ela faz, o que ela faz? Ela faz a ponte, como ela é ligada ao chakra da coroa, ela faz essa ponte com o divino, com a nossa parte de ligação com o cosmos, por onde a gente recebe a energia necessária para continuar no aqui e agora. Muito importante a estrela d'alva, porque nós não somos só matéria. A gente precisa de informações do alto para continuar a nutrir o nosso corpo físico, certo? Continuemos. Agora, na fórmula da depressão, o que é a fórmula da depressão? Ela vai combater essa tristeza profunda, essa perda de interesse generalizada. Ela promove alegria, serenidade e confiança na vida. A frase ideal de intenção que você tem para essa fórmula é a seguinte: vejo o sol brilhando, vou sair para caminhar e sentir o seu calor. Vocês veem na foto que um lado é o lado árido, o outro lado é o lado da vida, é o que nós temos de bom para usufruir essa vida. E essa fórmula traz isso de volta, ok? Vou passar de novo para a Eliane, que ela vai falar das próximas fórmulas. Então, gente, nós vamos agora falar sobre déficit de atenção e foco. Então, assim, vocês já observaram o quanto a gente é bombardeado o tempo todo pela mídia, pelas redes sociais, pela internet? É um acúmulo de informações que a gente se perde naquilo, né? Se você observar no final do dia, você tem a sensação de que o seu dia passou muito rápido, você não fez nada. Se eu te perguntar o que você aprendeu, o que você leu naquele dia, você não vai saber me dizer o que foi, porque são notícias que passam, são super efêmeras, e a gente não guarda nada, mas dá aquela sensação de falta de foco, falta de memória, falta de propósito na vida, a gente fica totalmente perdido. Isso influencia a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. A gente começa a se sentir extremamente ansioso porque não conseguiu lidar com tudo que você tinha para lidar naquele dia, né? Porque fica um monte de coisa pelo caminho para fazer e parece que tudo vaza pelas suas mãos, você não tem nada. Então, esse excesso de informação está fazendo isso com a gente, né? Tânia, dá um mute aí no seu... Tá? Porque está entrando aqui o som. Então, gente, a falta de foco e atenção, ela pode ser causada pelo esse excesso de estímulos a que somos submetidos diariamente, excesso de informação ou preocupações em demasia. O que eu mais tenho recebido no consultório são pessoas dizendo que estão sem foco, aí falam que estão com déficit de atenção. Mas, na verdade, é esse acúmulo de informações que a gente está sendo bombardeado. Temos um outro caso, que é o caso de uma disfunção neurológica, né, no córtex pré-frontal, que muitas crianças, né, hoje em dia têm sofrido com isso. Neste caso, a fórmula floral que eu vou apresentar também vai ajudar bastante, mas para uma criança com déficit de atenção, precisaria de uma aula só para isso, porque outros fatores estarão envolvidos, com muitos problemas emocionais que essa criança vai passar por conta desse déficit de atenção. Tá? Até porque muitas crianças que têm déficit de atenção, não todas, têm também a hiperatividade, então precisaria de uma aula só para isso. Mas, de qualquer forma, essa fórmula que a gente vai falar do déficit de atenção, ela também ajuda essa criança que tem esse problema, ou mesmo um adulto que tenha também essa disfunção, claro, né? Só que conforme a gente vai ficando adulto, né, a gente vai aprendendo a lidar com essa disfunção, então isso vai melhorando. A criança é que sofre realmente mais com esse problema, tá? Então, vamos lá, vamos seguir.
Pessoas que sofrem de déficit de atenção mostram sintomas com pouco foco, né? E não precisa ser só os que têm problemas neurológicos. Distração, porque se você não presta atenção, você está distraído, não vê as coisas, não percebe as coisas que estão à sua volta. Uma desorganização, né? Porque a gente vai deixando coisa por tudo quanto é lado, a gente não sabe depois onde deixou. Tudo vem pela falta de foco de você fazer tudo no automático. Você vai fazendo tudo assim de qualquer jeito, não presta atenção, então vai ser também desorganizado. A hiperatividade, que eu já falei antes, mas apenas 50% dos casos de DDA apresentam hiperatividade, o que piora muito a situação, né? Porque se você já tem uma disfunção de atenção e ainda é hiperativo, a coisa exacerba. Bom, essas pessoas também costumam ter problemas de controle de impulso, até por conta de suas percepções, que não são muitas, né? Porque ela não tem foco, não percebe direito as coisas no seu ambiente e acaba tendo fazendo coisas, às vezes, que as pessoas não aceitam bem e levam a um problema de rejeição para essa pessoa. E elas também costumam ter dificuldade de aprender com os erros passados, né? Porque se eu não estou prestando atenção, eu não estou focando, né? Eu não vou aprender, tá certo? Então, a fórmula que a gente preparou para esses casos, né? Tem só 4 essências florais. Uma delas é o café. O café é ótimo, essa florzinha branca, muito delicadinha, ela é ótima para pessoas que são muito dispersas, que com isso ficam também com confusões mentais e falta de interesse. Eu queria observar aqui o seguinte, que a criança que tem déficit de atenção, ela, quando tem interesse em alguma coisa, é engraçado, ela tem um hiperfoco. Aí ela só quer saber daquilo, ela fica até assim meio obsessiva com aquilo, né? Eu tenho um filho, hoje já é um adulto e super tranquilo, mas foi uma criança extremamente difícil, porque tinha déficit de atenção, hiperatividade e transtorno positivo obsessor, né? Então, foi bem complicado. E eu notava que quando ele tinha um interesse em algo, aquilo passava, só existia aquilo para ele. Por exemplo, se era um desenho que ele gostava, o Peter Pan, ele adorava, ele assistia milhões de vezes aquilo e ficava quieto e conseguia se concentrar. Se tinha algum assunto que ele queria aprender, que interessava a ele, ele conseguia se concentrar e aprender, né? Então, tem essa coisa de realmente do interesse. Então, o café para essas pessoas é muito importante, porque quanto mais interesses, né, a gente conseguir fazer com que elas tenham, mais foco elas terão, tá bom? A outra florzinha é o íris da praia, que também é para falta de foco e de concentração, sendo que a íris da praia, ela também trabalha a criatividade, ela traz muita criatividade também, de uma forma bem gostosa. E a outra é a azulzinha. A azulzinha, gente, ela é muito interessante pelo seguinte, a íris da praia também faz isso que eu vou falar, mas a azulzinha ela é mais focada nisso. Ela faz, vocês sabem que nós temos 2 hemisférios cerebrais, né? O lado lógico, racional, concreto, e o lado intuitivo, não lógico, abstrato. A nossa sociedade, ela valoriza muito esse lado racional, como sendo o mais importante. A espiritualidade talvez já valorize o outro lado, né? o intuitivo, mas, na verdade, é muito importante que a gente tenha esses 2 hemisférios cerebrais equilibrados, né? E esse floral faz essa ponte, né? Faz esse equilíbrio. Por quê? Isso é importante, porque quando a gente está com esse equilíbrio, a gente consegue ter uma percepção, uma clareza assim, muito maior das nossas coisas e do que está à nossa volta. E com isso a gente consegue focar mais, fazer trabalhos mais legais, né? Mais interessantes. Então, eu adoro essa florzinha.
Ela, inclusive, até ajuda também a gente a dormir melhor, né? Por conta desse equilíbrio. A próxima é uma que a Tânia já falou, que é a estrela d'alva, que justamente por ela fazer essa ponte também com o cosmos, né? Trazer essa energia do cosmos que atravessa, que entra pelo nosso chakra coronário e vem nos iluminando, ela traz, além de um propósito de vida, ela traz discernimento e sabedoria para o seu dia a dia. Então, essa é a fórmula do déficit de atenção e foco. E essa fórmula, né, ela é indicada para crianças com déficit de atenção e também para pessoas dispersas que precisam direcionar sua atenção para o aqui e agora, né? Então, essa foto é muito interessante, né? Eu acho essa imagem bacana, né? Eu escolho e dou atenção ao que é necessário e importante na minha vida. Quer dizer, é focar naquilo que realmente tem importância, para que a gente não se perca e depois, no final do dia, a gente esteja super chateado porque não fez tudo o que queria fazer, ou aquela sensação de que nosso dia foi perdido, né? Que, na verdade, tudo é falta de foco. Com isso, a gente vai evitar também bastante a ansiedade, né? Então, vamos para outro assunto agora, que é o desapego. No primeiro momento, vocês podem pensar assim, desapego, esse tema não é muito importante, mas eu acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, porque é deixar ir o velho para que o belo possa se manifestar. Muitas pessoas estão, assim, com dificuldade de ver que tudo que nós estamos passando, e é difícil de ver mesmo, tá? Concordo, mas, assim, é importante a gente ver que o que nós estamos passando talvez seja necessário para uma mudança, né? Então, é bom que a gente veja, assim, o que esse momento pode nos fazer uma contribuição para a nossa vida, né? Tentar fazer do limão a limonada. Mas, para isso, a gente não pode ficar apegado a coisas do passado, a crenças, né? Que nos limitam. Por exemplo, para ficar mais fácil no entendimento, eu soube de um caso tão interessante no outro dia, de duas moças, assim, perto dos seus 40 anos, elas são amigas e trabalhavam no sistema financeiro, mas em lugares diferentes. E elas perderam o emprego. As duas perderam o emprego, se juntaram para ver assim, vamos estudar uma forma da nossa rescisão, né, contratual, né, o que a gente recebeu durar, mais o auxílio-desemprego, vamos ver de que forma a gente se organiza para que o nosso dinheiro possa render mais enquanto a gente vê o que a gente pode fazer nas nossas vidas. E eu não conheço elas não, só soube do caso. Eu achei interessante que elas começaram a fazer isso, né? E aí, depois, elas acharam aquilo tão legal que elas tinham feito, que elas pensaram assim, poxa, a gente pode oferecer isso para outras pessoas, né? E aí elas começaram a oferecer o serviço dela de organizar a vida financeira de outras pessoas e estão ganhando dinheiro com isso. E eu tenho certeza que elas estão mais felizes fazendo isso agora do que quando elas estavam no emprego anterior. Muitas vezes a gente fica achando assim que a gente tem que voltar a fazer a mesma coisa, que tem que voltar a ganhar o que eu ganhava, que eu tenho que voltar a ter o mesmo padrão de vida. E nem sempre isso vai ser o mais importante, vai te trazer felicidade, né? Quando a gente se abre para o novo, novas possibilidades surgem na nossa vida, né? Então, assim, é muito importante deixar ir o velho para que o novo possa se manifestar. A mesma coisa também, esse desapego, essa fórmula, né, que a gente vai falar de desapego, também ela serve para pessoas que estão perdendo seus entes queridos também, porque a gente tem aquele momento que a gente sofre, lógico, né? É difícil, mas depois a gente tem que deixar ir, se desapegar da tristeza também e seguir, porque a gente está aqui, a gente precisa seguir em frente, tá certo? Então, vamos continuar. A fórmula do desapego, ela tem a florzinha da Madre Silva, que justamente vai trabalhar apego a fatos passados. E essa resistência que muita gente tem às mudanças, né? Até eu esqueci de falar uma coisa que eu acho interessante. Eu nunca assisto televisão, mas tem
2 programas que eu assisto aos domingos, às vezes também, que é o Globo Rural e aquele Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Lá nesse programa de Pequenas Empresas e Grandes Negócios, é super interessante de ver como as pessoas dão a volta por cima numa situação difícil, né? E elas conseguem fazer uma coisa super legal e criativa. Então, daí a importância do desapego, tá? Então, continuando. Madre Silva, então, né? Apego aos fatos passados, resistência às mudanças, é uma flor que ela nasce branquinha e depois ela vai amarelando até cair, tá bom? A outra flor é a orquídea branca. A orquídea branca, ela nos ajuda a adaptar às mudanças, justamente, porque ela trabalha ciclos de vida. Então, é para você confiar no novo ciclo que você está, né? Sempre pensar positivo, né? Eu estou num novo ciclo, que aconteceu, foi para me trazer uma coisa melhor, vamos confiar que tudo vai dar certo. Temos aqui também a Perpétua, que trabalha também o desapego, o desprendimento do que é velho. Ela trabalha aqui a região do 5º chakra, né? Tudo que fica aqui nos oprimindo, nos obstruindo, desopila, né? O chakra laríngeo. E ou aquelas coisas que a gente quer falar e não fala, e fica preso, mas que estão nos fazendo mal, e precisa também sair para que a gente possa ter as nossas realizações, né? E para terminar, a florzinha, ou a 4ª flor que entra nessa fórmula, é o ipê roxo. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica com mágoas, porque foi... por exemplo, se foi despedido. Eu estou falando muito nesse assunto porque tem muita gente, né, que é provedor, né, da família e está nessa situação e está meio desesperado. Mas ela é para todo tipo de desapego. Então, por exemplo, o ipê roxo. A gente, às vezes, trabalhou anos e anos numa empresa, deu tudo da gente, fez tudo de melhor, né? E é mandado embora. Isso fica uma mágoa muito grande, a gente fica ressentido, fica com amargura, e tudo isso também nos impede de seguir adiante. A gente tem que deixar isso tudo embora, aliviar nosso coração e para poder seguir em frente, porque senão, inclusive, a gente pode ficar doente, né? Pode adoecer. Vocês sabem que as doenças, elas começam no nosso corpo mental ou emocional, até que elas se instalam no nosso corpo físico, né? Muitas coisas assim de doença de câncer, né? De tumores, começam por mágoas muito grandes que a gente vai alimentando e acaba se tornando um tumor. Então, o ipê roxo, ele é para deixar aí essas mágoas, esses sentimentos, essas amarguras que já não fazem mais sentido na nossa vida, tá, gente? Vamos liberar, vamos soltar tudo e partir para frente, tá bom? Então, para quem é essa fórmula do desapego? Para pessoas nostálgicas, né, que estão lá presas no passado, enquanto você está no passado, você não está vivendo o presente, você não vai ter um futuro, né? Vai estar sempre lá no passado. Para pessoas resistentes a mudanças, e essa fórmula, né, ela vai ajudar a pessoa a se libertar e viver plenamente o momento presente. É muito difícil para a gente viver esse momento presente, mas é imprescindível que a gente esteja no aqui e agora, tá bom? Então, a frasezinha para terminar é: sinto-me livre e leve para conseguir... Ai, gente, desculpa. Sinto-me livre e leve para seguir meu caminho sem excesso de peso, ok? Agora é você, né, Tânia? Tira o mute aí para... Pronto? Isso. Muito bem. Agora vamos para uma outra fórmula que é muito importante. É uma fórmula para traumas. Na realidade, nós demos o nome dessa fórmula, é o Fênix, SOS. Fênix, por que Fênix? Porque é o ressurgir das cinzas. O que o trauma traz é realmente que te desmonta, que te leva a se consumir de uma forma tal que você imagina que seja impossível ressurgir dessas cinzas. Mas você pode. Essa fórmula, ela surgiu
num momento de muito problema aqui em Teresópolis. Vocês devem ter sabido das chuvas. Na realidade, não foram chuvas, foi uma tempestade eletromagnética fortíssima que aconteceu aqui na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, e que destruiu e que trouxe muita tragédia, muitas mortes. Então, foi uma época, foi em 2011 que foi criada esse nosso SOS. Eu trabalhei nessa época numa ONG que veio para cá, tá? Era Viva Rio, e eu trabalhei dando um suporte com os florais, com as asas florais para esse pessoal, e eu consegui ver que essa fórmula realmente tem muito boa aceitação e traz as pessoas de volta desses problemas, desses traumas, das sequelas de toda essa perda, da perda que houve. Porque aqui, além das perdas físicas, emocionais, de perder um parente, de perder amigos, houve o caso de perdas financeiras, das pessoas perderem as casas todas. Então, foi muito bem utilizado. E o que são traumas psicológicos, né? São aquelas sequelas emocionais que ficam depois de que você passou por um processo de choque mesmo, alguma situação que te deixou muito traumatizado. Normalmente, se bem que esse traumatismo, ele para algumas pessoas pode ser forte, para outras não. Mas, por exemplo, um acidente de carro pode ter criado uma sequela emocional forte, a perda de um ente querido, a perda de emprego, um divórcio, uma separação, perdas financeiras em geral, perdas de amigos, e até uma doença grave em você mesma pode te levar a essa sequela emocional. Então, além de ser provocados também por outras situações, como assaltos, isso tudo eu já falei, está aí na tela, rompimento de relacionamentos, várias situações te levam a traumas. Para uma criança, por exemplo, pode para nós não ter sentido, mas para uma criança, por exemplo, se perder um pet, um cachorrinho, um gato, isso pode trazer uma sequela emocional. Então, na hora de você avaliar uma situação, você tem que se lembrar que nem sempre os traumas são os traumas com a nossa visão de adulto. Para criança, alguma coisa pode ser também traumática. Observem bem isso. Passando para a nossa fórmula do Fênix SOS, nesta fórmula foram colocados 5 essências mãe de floral. A primeira foi a hortênsia. Por quê? A hortênsia, ela não sei se vocês já perceberam, que elas são um buquê com várias flores pertinho umas das outras, certo? E essa hortênsia, ela vai trabalhar grupos, pequenos grupos e grandes grupos. Nesse caso, dentro da fórmula do Fênix, ela vai trabalhar como se diz, para você entender que você não está sozinho numa situação, que existem outras pessoas, para você perceber outras pessoas do seu lado que estão te apoiando para que você saia daquela situação, ou familiares, ou terapeutas, ou amigos. Então, ela vai te apoiar dentro com essa percepção que você faz parte de um grupo, certo? O seguinte é o maracujá doce, que eu já falei anteriormente, né? E que ele vai te dar, como eu já disse, ele vai combater esse nervosismo e essa histeria provenientes de uma perda, de um choque, porque pode ocasionar, em certas pessoas, só que ele provoca um congelamento, como eu atendi uma moça, e que ela congelou um sorriso.
ela estava extremamente traumatizada em 2011, porque ela viu o marido sendo levado pela chuva, ela e o filhinho pequeno, e ela não conseguia parar de rir, de jeito algum. Então, não era o nervosismo dela, era o congelamento. Mas, para outras pessoas, esse choque provoca um nervosismo, histeria perto de situações. E como esse maracujá acalma, tranquiliza, ele vai realmente fornecer para a pessoa, tanto para as partes de nervoso quanto de congelamento de situações, a energia importante para equilibrar o seu emocional, tá? O seguinte é a pluma de névoa, que basicamente nós temos no nosso sistema 2 florais de proteção. Esse daí é um floral de proteção, é o pluma de névoa ou incenso, que ele faz uma proteção grande, ele cria um campo em volta de você, um campo energético forte, para transmutar essa energia negativa que ficou embutida no seu campo etérico, por conta dessas mudanças, desses traumas, desses choques. E ele transmuta essa energia e faz com que ela se dissipe lentamente, não te atinja mais. Muito bem. O seguinte é Lágrimas do Céu, que é uma linda trepadeira roxa, muito bonita. Existem de outras cores também, branca também, mas esse floral, essa essência mãe, foi feita com esse lilás quase roxo, né? E ela parecem realmente lágrimas escorrendo do céu, e vai trabalhar justamente essas tristezas profundas advindas desses choques emocionais. Vai fazer com que você chore, mas chore só por um tempo. Não vai chorar o resto da vida. Ela vai ajudar nessa fórmula exatamente por isso. Você tem que vivenciar o luto, certo? Mas o luto tem uma hora para você viver. E chega uma hora que você tem que seguir adiante, deixa para trás, e ela vai te ajudar muito nisso. É a trepadeira linda, muito linda. E o manjericão, finalmente, a quinta essência dessa fórmula, é a florzinha daquilo que vocês já conhecem como tempero, mas ele trabalha muito pensamentos negativos, esses monstros internos que a gente cria, ainda mais esses monstros que foram criados em época desses choques. Você imagina, são monstros dentro do armário que podem te perseguir a vida inteira, tirando seu sono, fazendo com que você fique com pensamentos repetitivos, negativos, só pensando na situação, não conseguindo sair daquele círculo vicioso de pensamentos que pode acabar influenciando na sua vida inteira, tanto na parte emocional, como na sua parte física, de sono, contato com outras pessoas. E esse manjericão, ele vai tirar esses monstros de dentro dos armários escondidos, certo? E dissolvê-los, você vai acabar vendo que eles não são só sombras que vão se dissipando, certo? Muito bem. A fórmula Fênix SOS, como eu já tinha dito, vai trabalhar justamente todos esses traumas, choques, tristezas profundas, tudo isso que a gente tem vivenciando nessa época de 1 ano e meio para cá, e que as pessoas têm lidado algumas razoavelmente bem, outras não tão bem, mas essa fórmula vai influenciar e vai melhorar muito, promovendo essa regeneração emocional e resgatando essa vitalidade perdida, fazendo com que a gente queira vivenciar a vida e que saiba que existe uma luz no fim do caminho. Então, ela vai influenciar muito sobre isso, resgata essa nossa vitalidade. E a frasezinha dela é exatamente isso: cada parte de mim está no seu lugar.
sinto-me inteira novamente. Exatamente isso, é a hora de chorar, é a hora de sentir e a hora de ir em frente, seguindo adiante, que eu posso voltar a ficar bem inteira. Vamos passar para outra fórmula, que é outra fórmula muito importante nessa época, harmonia familiar. Com esse isolamento social imposto por esse vírus e que nós temos que vivenciar, nós temos tido um contato muito mais próximo com os nossos familiares, com pessoas dentro das suas casas, né? E essa questão de limites, isso tudo foi muito abalado por conta disso. Então, essa harmonia que já existia, porque a gente se adapta a tudo. Essa harmonia familiar, ela tem a ver, por quê? Porque o pai saía para trabalhar, a mãe saía, as crianças iam para as escolas e foram obrigadas a conviverem, as crianças tendo que fazer aulas em casa, pai e mãe tendo que trabalhar online e ter que conviver com as crianças que têm energia e que fazem barulho, que podem atrapalhar. Com isso, surge um problema muito sério de limite. E conflitos familiares estão sendo muito comuns e, às vezes, até muito sérios, que a gente tem ouvido falar, até casos de espancamento de crianças, de separações, coisas muito sérias, por conta dessa convivência muito de perto com os familiares. Essas adaptações são necessárias. Então, para isso, nós vamos falar sobre esse floral, para essa fórmula da harmonia familiar, para que tudo que a gente consiga superar juntos e vencendo essas limitações, vencendo a falta de paciência, vencendo tudo para a gente seguir adiante. Vamos lá, foram 5 essências florais. A costela de Adão, não sei se vocês já conhecem, é uma flor grande, que eu acho que ela tem mais de 20 centímetros, de uma folhagem enorme. Normalmente, ela sobe pelas árvores. E essa costela de Adão, ela fala exatamente da falta de limites entre a tríade familiar, pai, mãe, filhos, certo? Você ser você mesmo, sem invadir o limite dos outros e sem impor aos outros as suas situações. Conseguir conviver bem, certo? A hortênsia é exatamente, eu falei há pouco tempo, ela é utilizada de novo nessa fórmula, são dificuldades no relacionamento familiar, são essas brigas no cotidiano, de você não ter compaixão, você não conhecer o outro. Se você não conhece o outro, você tem dificuldade de aceitar certas situações, tá? E todos somos diferentes, mas fazemos parte de um grupo. Importante é a gente passar por essas dificuldades, entendendo o outro e conseguindo vislumbrar que juntos a gente é mais forte. Lantana amarela. A lantana amarela, ela trabalha também em grupo. Se vocês observarem, ela é um buquezinho amarelo e ela trabalha essa sensação de aconchego familiar. Ela trabalha muito a socialização, que é importantíssima nesse convívio, mesmo aconchego, te dá aquele carinho que você tem no contato social, principalmente com a sua família agora. Muito bem, a quaresma é a quaresma roxa, a próxima é a compaixão. A compaixão, vamos fazer virando no sentido anti-horário. A compaixão, ela é uma florzinha micro do trevo, é um trevinho que nasce, ela não foi feita aqui em Teresópolis, foi feita na região lá dos jesuítas, né, no sul,
e ela tem a ver com compaixão pelo próximo. É compreensão num plano mais elevado, não é só a compreensão mental, que aquele é diferente de você. É uma compreensão mais a nível emocional e espiritual de que tudo é uma coisa só e que nós fazemos, que tem que haver um amor incondicional e esse intercâmbio desse amor para que a gente compreenda os outros, que nós fazemos parte de um grande mosaico. E esse amor incondicional é aquele que vai ser utilizado nesse convívio diário dessas famílias, desses grupos que estão sendo obrigados a partilhar o dia a dia, as suas dificuldades e acertos. A Quaresma Roxa, ela vai trabalhar pessoas que não têm laços familiares grandes. Então, ela vai ser muito útil nessa harmonia familiar, para desenvolver, para restabelecer esses laços, esses vínculos com seus parentes, né? E esse aconchego também familiar, e ela trabalha também um pouco a compaixão pelo outro. Esses vínculos são muito importantes para esse entendimento e para que as coisas fluam bem nessa época complicada, para que a gente consiga, para que as famílias consigam sobreviver a essa situação toda e saiam fortalecidas e não desmanteladas, certo? Ela restaura. Essa fórmula vai restaurar essa harmonia entre os indivíduos, aumenta a comunicação efetiva, a comunicação verdadeira e a tolerância, que é muito importante nesses relacionamentos. Sinto a alegria de compartilhar com a minha família. Tudo flui bem. Eliane, você pode voltar agora, certo? Sim, estou voltando. Então, gente, agora nós vamos falar de medos e pânicos, né? Que a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Aí eu gostaria de voltar lá no tema da ansiedade, né, que a Tânia falou, porque quando a gente começa a ter uma ansiedade patológica e não cuida, isso provavelmente ou vai cair numa depressão ou vai cair num pânico, né? Então, é muito importante estar atento para os sinais de ansiedade e já cuidar disso para que... Deixa eu mutar a Tânia aqui. Pronto, já fiz, Tânia. É muito importante cuidar da ansiedade para que você não tenha que passar por isso, porque é uma sensação muito ruim, como essa imagem aqui pode mostrar, né? É algo desesperador, né? Então, quais são as características, né? Alguns sinais que você pode perceber se você está com a síndrome do pânico? Sensação de nervosismo e pânico incontroláveis, né? Você perde totalmente o controle sobre você. Aí pode ter aumento da frequência cardíaca, distúrbio da respiração. O que seria o distúrbio da respiração? Geralmente é uma hiperventilação. Você começa a respirar muito rápido e superficialmente, trazendo muito oxigênio para o seu sangue, e isso começa a te trazer problemas de tonturas, vertigens, e que parece assim que você vai morrer, né? Que a sensação que você tem é que você está morrendo. É muito desesperador. E pode também trazer problemas gastrointestinais, porque o que acontece? O medo, ele entra aqui pelo plexo solar, né? Do nosso terceiro chakra. A gente sente logo como se fosse um soco no estômago. Então, isso acaba trazendo outros problemas físicos, como os problemas gastrointestinais, tá? Então, a formulazinha que nós preparamos para medos e pânicos vai entrar o couve-flor, que a gente já falou antes, né? Que é para medos inconscientes, né? Que são, na verdade, medos infundados.
A couve-flor, ela também traz a possibilidade de você lidar melhor com o seu dia a dia, né? Porque esses medos acabam fazendo com que você se perca no seu dia, você não consegue lidar com as situações. A couve-flor traz essa força de lidar com o dia a dia também, além de trabalhar esses medos. A outra florzinha, a lamparina, que são para aquelas pessoas que elas estão acostumadas a controlar tudo, tem medo de perder o controle sobre a situação. E é justamente o que acontece, ela passa a perceber que ela não tem controle nem sobre a própria vida, imagine sobre a vida dos outros, né? Então, ela entra em desespero. A outra flor é o pluma de névoa, que também a Tânia falou agora há pouco, né? Porque o que acontece? Além dessa limpeza energética, eu vou explicar um pouquinho. Se você já está numa situação de pânico, né? Você já está convivendo com coisas que não são reais. Aí você assiste lá o Jornal Nacional, que só fala coisas violentas, negativas, né? Não só, mas fala muito sobre isso. Você não consegue separar as coisas, você começa a viver aquilo que está sendo falado como se fosse seu, você não consegue separar essas energias, e deixa que tudo aquilo entre no seu campo energético. Então, o pluma de névoa, ele faz essa limpeza energética, mostrando o que é seu e o que não é, fazendo essa separação, marcando, delimitando um limite ali, né, para que você possa sair dessa energia, né? O melhor mesmo é nem assistir o jornal, né? Ainda mais uma pessoa que já está numa situação dessa, porque aquela energia, ela fica no nosso ambiente, né? No ambiente da nossa casa. E o outro é a curupita, que também já foi falada, mas ela entra também nessa fórmula, porque é medos ligados à sobrevivência. A pessoa que está em pânico, ela tem medo de tudo que é ligado a isso, né? Por exemplo, ela tem medo de passar fome, de faltar comida, ela tem medo de sair na rua, ser assaltada, ela tem medo de sair na rua, cair, ela tem medo de tudo, né? Ela tem medo de morrer, ela sempre acha que vai morrer. E a curupita, ela trabalha muito rápido esse tipo de coisa, assim, porque ela também faz o aterramento, né? E ela traz uma coisa de força pela vida e do acreditar na vida. Que tudo é possível, né? Do lado positivo. E o manjericão, para pensamentos negativos e repetitivos, os nossos monstrinhos internos, que já foi falado também. Então, praticamente aqui, são todas as essências ligadas a medo, né? Medo e energia, tá? É uma excelente fórmula, excelente fórmula. Eu adoro essa fórmula. Adoramos, né, Tânia? Então, essa fórmula, ela é para a sensação de nervosismo e pânico incontroláveis. Devolve o poder de lidar com o seu dia a dia com tranquilidade. Eu já notei que ela também é boa, lembrando aqui de falar agora, nos casos, assim, quando você tem que apresentar um trabalho, está em pânico, isso acontece muito com jovens. Se bem que hoje os jovens estão, assim, bem mais relaxados, que eles estão tão acostumados a falar na mídia, que eles estão ficando mais fluidos, né? Mas alguns ainda têm esse medo de falar em público, e essa fórmula também é boa de você começar a tomar um dia antes, para na hora você estar mais tranquilo, também dá um controle, sabe, da situação. Bom, voltando então, vamos terminar com a frase do Medo e Pânico, que é: olhe para a luz, que as sombras se dissiparão, tá? Que é bem isso. E a gente tem que estar sempre olhando, focando no positivo, focando na luz, olhando para o alto, né? Porque quando a gente olha para o alto, a gente está se conectando com a fonte, né? Com a esperança, com a fé. Então, é muito importante para essas pessoas fazerem isso, não olhar para baixo, olha para cima, tá bom? Vamos passar para a próxima. Campo energético, também muito importante, né? Por quê? Nós temos, né, um campo energético em volta da gente, que se comunica, está sempre interagindo, né, por entrelaçamentos.
todo lugar que a gente vai, né, todo mundo tem um campo. As flores têm um campo, né? Os vegetais têm um campo, as pedras têm um campo, nós temos um campo, o universo tem um campo energético. Então, a gente está o tempo inteiro tendo uma comunicação energética. E se a gente não tiver com o nosso campo forte, bem forte, é muito fácil a gente absorver a energia do outro, né? E pegar aquilo para a gente, não perceber, daqui a pouco a gente está super mal. É fácil também a gente deixar que a nossa energia seja drenada, também podem drenar a nossa energia. Às vezes também, assim, não é nem por uma outra pessoa que está drenando a nossa energia, pode acontecer de você entrar num ambiente carregado e você carrega aquilo tudo no seu campo, te drenando também. Pode também casos assim de cirurgia, você vai fazer uma cirurgia, toma uma anestesia geral, o teu campo energético é enfraquecido. Quando você faz quimioterapia, radioterapia, o seu campo energético é enfraquecido. Então, é muito importante a gente cuidar desse campo, até para a gente ter uma, no caso de cirurgia, ou químio, rádio, para ter uma recuperação mais rápida, né? E nos outros casos é para o nosso dia a dia, mesmo que a gente tem que se manter forte e manter positivo também, né? Porque isso ajuda a gente a manter o nosso campo energético. Então, todo ser vivo interage com o meio em que vive através dos entrelaçamentos energéticos. O que são esses campos? São os nossos corpos sutis, né, gente? Que a gente está, assim, falando de uma forma geral como um campo energético. E o que pode trazer desequilíbrios aos nossos corpos mental, emocional e físico, quando em contato com energias que não sejam muito favoráveis à nossa saúde, tá? Eu acho essa fórmula que a gente vai falar agora super importante. Restauração do campo energético, né? Aqui, de novo, vai entrar o pluma de névoa, que vai fazer essa transmutação das energias densas que a gente possa absorver, e faz também essa proteção energética. E a gente percebe o que é do outro, o que é nosso, e mantém o que não é nosso distante. A outra é o IP roxo, que faz a reestruturação do nosso campo energético. Super importante essa florzinha também. Temos a mil em rama, que vai fazer a recuperação da energia vital. Traz muita vitalidade essa flor. A camomila, que ela é responsável pela restauração do nosso potencial de cura, né? Todos nós temos esse potencial, mas nós estamos esquecidos deles, a gente não acredita mais nisso, mas nós temos, né? Nós podemos nos autocurar. Então, essa flor, ela traz isso, né? Esse potencial, além dela trazer também um olhar mais carinhoso para a gente, um cuidar da gente, sabe? Porque às vezes a gente fica muito no cuidar do outro e a gente esquece de cuidar da gente. Então, ela também faz isso. Cuida primeiro de você, para você estar forte e poder cuidar do outro, né? E para terminar, temos aqui novamente a estrela d'alva para canalizar a energia do cosmos. Isso é importante, porque a gente falou assim, eu falei, a gente pode ter a nossa energia drenada, mas a gente também pode vampirizar o outro. Às vezes a gente não está muito bem e vampiriza o outro também. Pessoas, quando estão doentes, elas vampirizam. Não é que ela esteja fazendo aquilo por mal, mas acontece, sabe? Vai e capta a energia do outro. Então, a estrela d'alva é para que a gente não precise passar por essa situação, que não é uma coisa legal você pegar a energia do outro. Então, você vai canalizar a sua própria energia, né, através do cosmos, do seu chakra coronário, com a estrela d'alva, tá? Dessa forma, a gente restaura o nosso campo, se mantém firme, forte, positivo. Inclusive, assim, nós estamos né, num momento de transição planetária, precisamos nos manter positivo e, ao mesmo tempo, né, tudo que está acontecendo está sempre minando a nossa energia, querendo nos levar para a negatividade. Então, essa fórmula, ela nos ajuda a nos manter firmes, porque a gente tem que se manter firme durante toda essa transição que já começou, tá bom? Então, gente, ela é
para baixa imunidade, essa fórmula, restauração do campo energético, para baixa imunidade, para quando você faz algumas cirurgias, né, ou faz algum procedimento como químio e radioterapia, para perdas energéticas em geral. Ela vai restaurar a energia vital e o campo energético, resgata o potencial de autocura. Então, a frase para terminar, né, nessa fórmula é: sinto-me forte e energizado para viver plenamente. E como tomar? Antes de falar sobre isso, eu vou voltar a um assunto que a Tânia já falou no início, mas só para deixar mais firme. Gente, essas fórmulas, elas são para ajudar no primeiro momento. Se não melhorar, eu aconselho a duas coisas. Uma, a procurar um terapeuta floral para ver o seu caso em particular, porque cada pessoa é uma pessoa, e as fórmulas, ela vê a situação de uma forma mais geral, ela te dá até um conforto de início, mas você precisa, de repente, aprofundar suas questões, né, para poder resolver realmente. E a outra coisa é, nos casos de ansiedade patológica, de depressão, aquela depressão forte, ou síndrome do pânico, procura um médico, porque ele vai tratar da consequência ali, para te dar uma amenizada no que você está sentindo, e você, em paralelo, vai fazendo o seu tratamento com um terapeuta floral, para que você, com o tempo, possa deixar de tomar remédio, né? E tenha essa situação realmente resolvida, né? Não seja só uma coisa paliativa, tá? Então, como tomar os florais, né? Você pode mandar preparar uma fórmula de uso nas farmácias de manipulação, com 4 gotas da solução estoque da fórmula que você quiser, né? Para 30 mililitros de líquido. Que pode ser, você pode usar como conservante o brande, a glicerina vegetal, no caso de crianças, ou pedir para prepararem somente em água mineral. E aí você vai tomar 4 gotinhas direto na boca, de 4 a 6 vezes ao dia, ok? A outra forma, que tem sido muito utilizado por várias pessoas, que eu tenho tido conhecimento, até eu e Tânia mesmo, muitas vezes a gente faz uso dessa forma, é tomar direto da solução estoque. Então, quando a gente toma direto da solução de estoque, ela está muito concentrada. Então, a gente toma na água, sempre meio copo de água, tá? Tem que ser assim, não é para tomar direto na boca nesse caso, tem que diluir. Tomar 2 gotas pela manhã e 2 gotas à noite. Tá? Tem gente que prefere tomar assim, que acha mais prático, vai sair para o trabalho, então prefere, então por isso que eu estou colocando aqui, tá? Mas sempre em meio copinho de água, de preferência água mineral. Se não tiver, você toma na água que você tem em casa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Deem um like aí também, porque ajuda, né, esse curso ser mais divulgado pelo YouTube. Então, nós vamos ficar por aqui. E até a próxima, né? Adorei estar com vocês. Eu gostaria de compartilhar tudo que a Eliane falou. Foi muito bom passar para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, tá? Tchau, pessoal. Tudo de bom.